Um empresário milionário decide testar a lealdade de sua esposa através de um plano elaborado e arriscado. Disfarçado de motoboy, ele a leva para uma das favelas mais perigosas da cidade, fingindo estar em dificuldades financeiras extremas. O que ela confessa durante essa experiência vai além de qualquer suspeita e revela segredos que podem destruir não apenas o casamento, mas toda a fortuna familiar construída ao longo de décadas. Roberto Silva sempre acreditou que havia construído um casamento sólido. Aos 52 anos, dono de uma das maiores construtoras do estado de São Paulo, ele vivia em uma mansão de 1.000 metros quadrados no condomínio Alphaville, onde cada detalhe respirava luxo e sofisticação. Mármore Carrara nas escadarias, lustres de cristal importados da Áustria, piscina com cascata artificial e uma garagem que abrigava sua coleção de carros esportivos. Ao lado dele, há 15 anos, Patrícia, de 41 anos, parecia ser a esposa perfeita para completar esse cenário de abundância. Mas algo mudou nos últimos 6 meses. Roberto começou a notar pequenos sinais que o incomodavam profundamente. Patrícia passou a sair com mais frequência, sempre com desculpas vagas sobre encontros com amigas ou consultas médicas que duravam horas. Seu telefone, antes deixado casualmente sobre as mesas, agora a acompanhava até mesmo ao banheiro. As conversas entre eles se tornaram superficiais, limitadas a questões práticas sobre a casa e compromissos sociais. A desconfiança se intensificou quando Roberto percebeu que Patrícia havia mudado completamente seus hábitos. A mulher que antes adorava passar fins de semana em casa, organizando jantares para amigos, agora inventava constantemente motivos para sair. Ela havia se inscrito em aulas de pilates 3 vezes por semana. Começou a frequentar um spa que ficava do outro lado da cidade e suas idas ao shopping se tornaram cada vez mais frequentes e demoradas. Roberto decidiu investigar discretamente. Contratou um detetive particular, mas os relatórios não trouxeram evidências concretas de traição. Patrícia realmente frequentava os lugares que dizia, mas havia lacunas de tempo inexplicáveis. O detetive conseguiu fotografá-la em conversas intensas ao telefone, sempre em locais isolados, mas nunca foi possível descobrir com quem ela falava ou sobre o quê. A gota d'água veio em uma noite de quinta-feira. Roberto chegou em casa mais cedo de uma reunião que havia sido cancelada e encontrou Patrícia no escritório, debruçada sobre seu laptop, falando baixo ao telefone. Quando ela percebeu sua presença, desligou imediatamente e fechou o computador com uma rapidez suspeita. Sua explicação foi nervosa e confusa. Dizia estar organizando uma surpresa de aniversário para a irmã. Naquela noite, Roberto não conseguiu dormir. Deitado ao lado da mulher que dividia sua vida há tantos anos, ele se sentia como um estranho. Patrícia dormia tranquilamente, mas ele percebia detalhes que nunca havia notado antes. A forma como ela sorria discretamente enquanto digitava no celular, como suas roupas estavam sempre impecáveis, mesmo depois de longas saídas, como ela evitava seu olhar durante conversas mais íntimas. Foi então que uma ideia radical começou a se formar em sua mente. Se Patrícia estava escondendo algo, talvez fosse porque ela se sentia segura em sua posição privilegiada. E se ele tirasse essa segurança? E se ela pensasse que tudo havia desaparecido? Como ela reagiria se acreditasse que o homem bem-sucedido com quem se casou havia perdido tudo? Roberto passou semanas elaborando um plano que beirava a loucura, mas que poderia revelar a verdadeira natureza de sua esposa. Ele criaria uma situação extrema de vulnerabilidade, onde Patrícia se sentiria livre para mostrar quem realmente era, longe das amarras sociais e financeiras que o cercavam. O plano de Roberto exigia uma preparação meticulosa. Ele começou gradualmente, plantando sementes de uma crise financeira fictícia.
Durante o café da manhã, comentava casualmente sobre problemas com fornecedores, atrasos em pagamentos e dificuldades no mercado da construção civil. Patrícia ouvia com aparente interesse, fazendo perguntas que pareciam demonstrar preocupação genuína. Para tornar a história mais convincente, Roberto começou a simular sinais visíveis de estresse. Chegava em casa com expressão preocupada, fingia conversas tensas ao telefone sobre questões financeiras e até mesmo cancelou algumas das atividades de lazer do casal, alegando necessidade de economizar. Patrícia reagia com compreensão, oferecendo apoio emocional e sugerindo cortes nos gastos domésticos. Mas Roberto precisava ir muito além. Secretamente, ele começou a preparar seu disfarce. Comprou roupas simples em lojas populares, calças jeans desbotadas, camisetas básicas, tênis usado e um capacete de moto barato. Conseguiu emprestado uma motocicleta antiga com um amigo de infância que trabalhava como entregador, fingindo que precisava do veículo para uma pesquisa de mercado sobre o setor de delivery. O momento decisivo chegou em uma segunda-feira chuvosa de junho. Roberto havia preparado o cenário cuidadosamente. Documentos falsos, espalhados pela mesa do escritório, simulando processos judiciais e penhoras, contas em atraso estrategicamente deixadas à vista e até mesmo uma ligação encenada com um advogado fictício, falando sobre a perda iminente de todos os bens. Quando Patrícia chegou de sua aula de pilates naquela tarde, encontrou o marido sentado na sala, com a cabeça entre as mãos, cercado por papéis. A cena havia sido cuidadosamente montada. Roberto usava uma roupa amarrotada, não havia se barbeado e sua expressão era de completo desespero. "Patrícia, precisamos conversar", disse ele com a voz embargada. "Perdi tudo. A empresa faliu, os credores estão executando todos os nossos bens. Em 48 horas, os oficiais de justiça vão chegar aqui para nos despedir da casa." A reação inicial de Patrícia foi de choque genuíno. Ela se sentou pesadamente no sofá de couro italiano, que em breve, segundo a história de Roberto, seria levado pelos credores. Suas mãos tremiam, enquanto ela tentava processar a informação. "Como assim, Roberto? Como isso é possível? E nossos advogados? E os investimentos?" Roberto havia antecipado essas perguntas. Com uma performance digna de um ator profissional, ele explicou como uma série de contratos cancelados, problemas com obras em andamento e uma investigação do Ministério Público sobre supostas irregularidades haviam levado à ruína total. Os investimentos haviam sido bloqueados pela justiça, as contas bancárias estavam penhoradas e até mesmo os carros seriam apreendidos. "Consegui salvar apenas uma coisa", disse Roberto, apontando para a motocicleta estacionada na garagem. "Um amigo me emprestou para eu trabalhar como entregador. É a única forma que encontrei de conseguir algum dinheiro para nossa sobrevivência." Patrícia ficou em silêncio por longos minutos, absorvendo a magnitude da suposta catástrofe. Roberto observava cada microexpressão de seu rosto, procurando sinais de como ela realmente se sentia. Havia tristeza, sim, mas também algo mais difícil de decifrar. Talvez alívio, ou estava imaginando coisas. "Para onde vamos?" perguntou ela finalmente, com uma voz que Roberto não conseguia identificar se era de resignação ou de algo mais complexo. "Encontrei um lugar onde podemos ficar temporariamente", respondeu Roberto. "É simples, muito simples, mas pelo menos teremos um teto sobre nossas cabeças enquanto eu tento reconstruir nossa vida." O lugar para onde Roberto levou Patrícia ficava na cidade de Tiradentes, na zona leste de São Paulo, uma das regiões mais pobres da capital. Ele havia alugado discretamente uma pequena casa em uma viela estreita, no coração de uma comunidade, onde o asfalto dava lugar ao chão batido e as construções se empilhavam de forma desordenada, subindo os morros como se desafiassem a gravidade. A casa tinha apenas 2 cômodos minúsculos, um banheiro sem chuveiro.
Apenas um registro na parede, e uma cozinha que mais parecia um armário com uma pia e um fogão de 2 bocas. As paredes eram de tijolos aparentes, sem reboco, e o teto era de telhas de amianto que prometiam transformar o ambiente em um forno durante o verão e permitir a entrada da chuva no inverno. Quando chegaram ao local, depois de uma viagem de quase 2 horas na motocicleta, enfrentando o trânsito caótico e a garoa fina que tornava as ruas escorregadias, Patrícia desceu do veículo em silêncio. Roberto observava cada reação dela, enquanto ela contemplava aquele cenário tão distante de tudo que conhecia. Ao redor deles, a vida da comunidade seguia seu ritmo intenso. Crianças corriam descalças entre as casas. Mulheres estendiam roupas em varais improvisados. Homens conversavam em pequenos grupos nas esquinas. O cheiro de comida caseira se misturava com o odor do esgoto a céu aberto que corria por uma vala ao lado da viela. O som era uma sinfonia urbana caótica, música alta saindo de diferentes casas, conversas em tom elevado, latidos de cães, choro de bebês e o ruído constante das motos que transitavam pelas ruas estreitas. "É aqui?" perguntou Patrícia, olhando para a porta de madeira descascada que dava acesso à sua nova moradia temporária. Roberto acenou que sim, fingindo constrangimento. "Sei que é muito diferente do que estamos acostumados, mas foi o que consegui pagar com o pouco dinheiro que restou." Quando entraram na casa, a realidade do ambiente se tornou ainda mais impactante. O chão era de cimento queimado, irregular e frio. A iluminação vinha de 2 lâmpadas fracas penduradas no teto. Não havia móveis além de uma mesa pequena de plástico, 2 cadeiras de ferro velhas e um colchão de solteiro no chão do que seria o quarto. Patrícia caminhou lentamente pelos cômodos, tocando as paredes ásperas, olhando pela pequena janela que dava para o quintal dos fundos, onde uma família inteira se reunia ao redor de uma televisão pequena, assistindo a uma novela. Sua expressão era indecifravelmente séria, como se ela estivesse processando não apenas a nova realidade física, mas algo muito mais profundo. "Roberto", disse ela finalmente, sentando-se em uma das cadeiras de ferro que rangeu sob seu peso. "Precisamos conversar sobre algumas coisas." Foi nesse momento que Roberto percebeu que seu plano estava funcionando melhor do que esperava. Havia algo na voz de Patrícia, uma determinação que ele nunca havia escutado antes. Ela parecia aliviada, liberta de alguma forma. "Sabe", continuou Patrícia, olhando através da janela para a vida simples que se desenrolava no quintal vizinho, "talvez isso seja a melhor coisa que poderia ter acontecido conosco." Roberto sentiu um arrepio na espinha. Essa não era a reação que ele esperava de uma esposa devastada pela perda súbita de uma vida de luxo. "Como assim?" perguntou, fingindo confusão, mas observando atentamente cada palavra e gesto de sua mulher. Patrícia se levantou e começou a andar pelo pequeno espaço, como se de repente tivesse encontrado uma energia que não possuía há anos. "Sabe, Roberto, há tanto tempo que eu queria ter uma conversa honesta com você. Uma conversa de verdade, sem todas aquelas encenações sociais, sem a pressão de manter as aparências." Patrícia sentou-se na beira do colchão, suas mãos entrelaçadas, e olhou diretamente nos olhos de Roberto, com uma intensidade que ele não via há anos. O ambiente ao redor parecia ter ficado mais silencioso, como se até mesmo os ruídos da comunidade tivessem se aquietado para dar espaço àquele momento. "Roberto, eu nunca te amei", disse ela, com uma calma perturbadora. "Não da forma como você merecia ser amado." As palavras atingiram Roberto como um soco no estômago, mas ele forçou sua expressão a permanecer neutra, mantendo o personagem do marido falido que acabara de ouvir uma confissão devastadora de sua esposa. Patrícia continuou, sua voz ganhando um tom de liberação, como se estivesse se livrando de um peso que carregava há anos. "Quando nos casamos,
Eu tinha 26 anos e estava completamente perdida na vida. Você era bem-sucedido, seguro, oferecia estabilidade. Era exatamente o que eu pensava que queria. Mas com o tempo, percebi que havia me casado com um estilo de vida, não com uma pessoa. Roberto sentia seu coração acelerar, mas mantinha o disfarce. Patrícia, sei que este momento é difícil para nós dois, mas... Não! Ela o interrompeu levantando a mão. Deixe-me terminar. Preciso falar tudo isso. Sabe, nos últimos 2 anos, eu tenho me encontrado com alguém. A confissão de traição, embora esperada, ainda atingiu Roberto com força. Mas Patrícia não havia terminado. Não é o que você está pensando, continuou ela. Não é um amante no sentido tradicional. É uma pessoa que me faz sentir viva de uma forma que eu nunca senti com você. Alguém que me conhece de verdade, que se interessa pelos meus pensamentos, meus medos, meus sonhos. Roberto engoliu em seco. Quem é? É uma mulher, disse Patrícia, observando a reação do marido. Marina, nós nos conhecemos naquelas aulas de pilates que você sempre achou que eram apenas uma desculpa para eu sair de casa. No começo, era apenas uma amizade, mas depois se transformou em algo mais profundo. O silêncio que se seguiu foi denso, preenchido apenas pelo som distante de uma música que vinha de alguma casa vizinha. Roberto processava não apenas a revelação de que sua esposa havia se descoberto homossexual, mas também o tom de alívio e felicidade com que ela falava sobre isso. E tem mais, continuou Patrícia, levantando-se e caminhando até a pequena janela. Marina e eu, nós temos planos. Tínhamos planos, corrigiu ela, com um sorriso irônico. Ela é advogada especializada em direito empresarial. Há meses estávamos estudando uma forma de... Como posso dizer isso? Acelerar nossa separação de uma maneira que me garantisse metade dos seus bens. Roberto sentiu o sangue gelar nas veias. O que você está dizendo? Estou dizendo que Marina descobriu algumas irregularidades na documentação de alguns dos seus empreendimentos. Nada grave, entenda bem. Apenas questões burocráticas que poderiam ser interpretadas como sonegação fiscal se apresentadas da forma correta ao Ministério Público. A mente de Roberto trabalhava furiosamente. Ele se lembrava das conversas sussurradas ao telefone, das saídas misteriosas, do nervosismo de Patrícia quando ele chegava em casa inesperadamente. Tudo estava começando a fazer sentido de uma forma aterrorizante. Marina tinha contatos no Ministério Público, continuou Patrícia, agora com os olhos fixos no quintal da casa vizinha, onde uma mulher pendurava fraldas no varal. O plano era simples. Uma denúncia anônima levaria a uma investigação que duraria meses. Durante esse período, eu pediria o divórcio alegando que não conseguia mais viver com o estresse da situação. Com um bom advogado, que seria a própria Marina, eu conseguiria uma divisão favorável dos bens antes que qualquer problema legal se concretizasse. Roberto estava atônito. Não apenas sua esposa havia planejado traí-lo emocionalmente, mas também havia orquestrado um esquema para destruir sua empresa e roubar sua fortuna. Mas sabe o que é mais irônico? Disse Patrícia, virando-se para olhá-lo com uma expressão que misturava tristeza e alívio. Agora que você realmente perdeu tudo, agora que não há mais nada para dividir ou roubar, eu me sinto mais próxima de você do que me sentia em anos. Ela se aproximou e se ajoelhou na frente dele, segurando suas mãos. Roberto, pela primeira vez em 15 anos, estou vendo o homem que você realmente é, não o empresário bem-sucedido, não o provedor, apenas o homem. E sabe de uma coisa? Eu gosto dessa versão de você. Roberto olhou nos olhos de sua esposa e viu uma sinceridade que não via há anos. Patrícia continuou.
Talvez seja tarde demais para nós, talvez tenhamos causado muito dano um ao outro, mas quero que você saiba que se tivéssemos começado aqui, neste lugar simples, sendo apenas nós mesmos, talvez nossa história tivesse sido completamente diferente. A decisão final. A noite caiu sobre a comunidade, trazendo consigo uma calmaria relativa. O movimento das ruas diminuiu. As músicas altas deram lugar a conversas em tom mais baixo, e Roberto encontrava-se sentado na soleira da pequena casa, observando as poucas estrelas visíveis entre os fios de energia elétrica que se cruzavam sobre sua cabeça. Patrícia havia adormecido no colchão improvisado, exausta emocionalmente pela confissão que havia feito. Durante horas, Roberto permaneceu acordado, processando tudo o que havia descoberto. Sua esposa havia planejado destruí-lo financeiramente para ficar com metade de seus bens e recomeçar uma nova vida com sua amante. Ao mesmo tempo, ela havia demonstrado uma sinceridade e vulnerabilidade que ele não via há anos, quando acreditou que ele havia realmente perdido tudo. Era uma situação paradoxal que desafiava qualquer lógica simples. A mulher que havia conspirado contra ele também era a mesma que, diante da adversidade, mostrava um lado genuinamente humano. Roberto se perguntava se a Patrícia que havia dormido ao seu lado naquela noite era a verdadeira pessoa por trás da máscara social que ela usara durante 15 anos de casamento. Quando o sol começou a nascer, pintando o céu de um alaranjado suave que contrastava com as construções precárias ao redor, Roberto tomou sua decisão. Ele acordou Patrícia gentilmente e pediu que ela se sentasse ao seu lado na soleira da casa. "Patrícia", começou ele, escolhendo cuidadosamente suas palavras, "preciso te contar algo." Ela o olhou com curiosidade, ainda sonolenta, mas atenta. "Eu não perdi minha fortuna", disse Roberto, observando a expressão de sua esposa mudar gradualmente de confusão para choque. "Tudo foi uma encenação para descobrir quem você realmente era." Patrícia ficou em silêncio por longos minutos, absorvendo a revelação. Quando finalmente falou, sua voz estava calma, quase aliviada. "Então você ouviu tudo que eu disse ontem à noite, sabendo que era mentira?" "Não era mentira", respondeu Roberto. "Pelo menos não completamente. Você falou a verdade sobre seus sentimentos, sobre Marina, sobre o plano para me prejudicar. A única mentira era minha situação financeira." Patrícia assentiu lentamente. "E agora? O que acontece agora?" Roberto se levantou e estendeu a mão para ajudá-la a ficar de pé. "Agora vamos para casa. E você vai ligar para Marina e explicar que nosso casamento acabou, mas por motivos diferentes dos que vocês planejaram. Vou dar início ao processo de divórcio de forma amigável. Você receberá uma quantia justa que permitirá que reconstrua sua vida da forma que desejar." "Por quê?" perguntou Patrícia, genuinamente confusa. "Depois de tudo que eu planejei contra você, por que está sendo generoso?" Roberto parou e olhou ao redor daquela comunidade que os havia abrigado por uma noite, observando as pessoas que começavam suas atividades matinais com uma dignidade simples e genuína que contrastava fortemente com a falsidade de sua vida social anterior. "Porque ontem à noite eu vi uma versão de você que havia se perdido há muito tempo atrás", respondeu ele. "E percebi que eu também me perdi no meio de tanto luxo e aparências. Talvez nós dois mereçamos uma chance de descobrir quem realmente somos quando não estamos representando papéis." Quando voltaram à mansão em Alphaville algumas horas depois, ambos sabiam que aquela seria a última vez que entrariam naquela casa como um casal. Roberto cumpriu sua palavra. O divórcio foi conduzido de forma respeitosa e Patrícia recebeu um acordo que lhe permitiria viver confortavelmente enquanto construía sua nova vida. 6 meses depois, Roberto vendeu a mansão e se mudou para uma casa simples no interior de São Paulo, onde abriu uma pequena construtora focada em habitação popular.
Patrícia se casou com Marina em uma cerimônia íntima e abriu um escritório de advocacia especializado em direitos das mulheres. Estranhamente, eles se tornaram amigos de uma forma que nunca conseguiram ser enquanto casados. A experiência na favela havia quebrado as barreiras artificiais que os separavam e permitido que cada um reconhecesse a humanidade do outro, mesmo depois de todo o dano causado. Roberto nunca mais usou disfarces para testar a lealdade de alguém, mas também nunca esqueceu a lição que aprendeu naquela pequena casa na cidade de Tiradentes. Às vezes, é necessário perder tudo para descobrir o que realmente importa. E às vezes, as pessoas só mostram quem realmente são quando acreditam que não tem mais nada a perder ou a ganhar. O que você faria no lugar deste homem? Você acredita que ele agiu corretamente ao testar sua esposa dessa forma? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber se você aprovaria esse método radical para descobrir a verdade. Se essa história te impactou, inscreva-se no canal para mais casos reais que vão te surpreender. E não perca o próximo vídeo, onde revelamos como uma herança milionária destruiu uma família inteira em apenas 48 horas.